livros publicados. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a vida do jovem escritor Bruno Paulino. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rosane. Gostaria de agradecer ao convite do Cabeceira e dizer que é um prazer poder participar do programa. Seja bem-vinda. Bruno, todo mundo tem uma história de encontro com a literatura, né? Como é que foi o seu? Bom, a minha história com a literatura ela é muito interessante porque ela acontece um pouco, até mesmo antes de eu nascer. Eu costumo dizer assim, porque eu sou de uma família de 7 irmãos e o meu irmão mais velho, num tempo de muita dificuldade de acesso aos bens culturais na cidade de Xaramubim, ele se tornou leitor, né? Ele era um leitor por conta de uma particularidade. Ele teve uma paralisia infantil, então ele não podia brincar como as outras crianças brincavam. E o meu pai conseguia arrumar para ele revistas, jornais e livros. Tanto que quando eu nasci, na minha casa, tinha livros e revistas. E por isso eu me tornei um leitor quanto mais, né? Eu lia bastante história em quadrinhos, principalmente do personagem Tex Willer, de Zagor, né? Tinha muitas revistas em quadrinho, eu me lembro bem disso. E também vivia circulado de jornais. E os livros vão se dar mais assim, já no colégio, as bibliotecas das escolas, eu passei a ter acesso aos livros. E o estilo, porque você escreve mais crônicas, né? Foi uma escolha ou veio naturalmente? Como é que foi esse processo? Bom, a relação do cronista com a cidade, ela é muito forte, né? Assim, é muito forte. A cidade é um dos principais temas de qualquer cronista. E como eu gosto muito da minha cidade, né, eu estava na faculdade e na Universidade Estadual do Ceará, na FECLESC, em Quixadá, e lá a gente criou um programa de rádio e um blog. Então os professores diziam, Bruno, acho que você fala bem, você devia escrever para esse blog aqui da rádio. Então eu comecei a escrever para esse blog sobre a minha cidade. Então a partir daí depois veio a necessidade de publicar o primeiro livro. Que maravilha. Então fala sobre o primeiro livro, qual foi? Pronto, o primeiro livro se chama Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas. Lá nas Marinheiras é interessante porque é um título que eu costumo dizer que eu pesquei da poética do Fausto Nilo, né? Que é meu conterrâneo, nasceu em Xaramubim. O Fausto Nilo é arquiteto, compositor, e ele fez uma canção chamada Marinheiras, que foi gravada pela Nara Leão. E essa canção fala de um lugar da infância do Fausto, que existia na cidade, que era uma espécie de poço que ficava na beira do rio Xaramubim, lá onde as crianças matavam passarinhos. O Fausto enfoca bem isso. Até diz na música, nunca matei passarinho, esse é meu segredo, né? Poeticamente ele dá uma prova de amor à natureza. E assim, quando eu nasci em Xaramubim, esse lugar já estava um pouco esquecido, mas eu ouvia histórias sobre esse lugar e daí veio uma curiosidade de escrever um pouco sobre esse lugar, né? Então são 20 crônicas esse primeiro livro. A primeira crônica enfoca esse lugar afetivo da cidade e afetivo meu também, porque tem muita relação com a obra do Fausto e a Nara, que é a minha cantora preferida. Depois veio o Menina da Chuva, não é? Que foi o segundo, inclusive ele fala desse significado, da memória afetiva aí, né, da chuva. Fala um pouco sobre o segundo livro. Bom, o segundo livro é A Menina da Chuva. Quando eu fui escrever esse livro de crônicas, eu sempre tive uma inquietação com relação à literatura cearense. Geralmente a literatura cearense é uma literatura que fala de seca, né? Você tem raros exemplos de livros que falam de um sertão chuvoso, né? Inclusive a Raquel de Queiroz, quando apresenta o livro no Antônio Salles, ela dá esse destaque, que é um livro que tem chuva, né? E a literatura cearense sempre toca por esse lado, assim, um pouco da tragédia, do sofrimento. E A Menina da Chuva, ele é um livro bastante lírico, né? Que vai ser tocado por essa outra ideia. Eu pensei, não, eu quero fazer um livro com chuva, onde as pessoas possam ser tocadas por um lirismo. Então, as crônicas desse livro, elas giram em torno disso, de questões afetivas, né? A própria crônica que dá título, A Menina da Chuva, é um pouco isso. Conta a história de uma mulher, na verdade, o título se chama A Menina, mas é uma mulher que mora numa cidade grande e que ela foi nascida numa cidade do interior. E se você pegar as pessoas da cidade grande, elas têm uma particularidade que elas reclamam bastante da chuva. Enquanto quem mora no interior, não, a chuva sempre é uma bênção, é uma alegria. E ela não entende, ela está na cidade grande, de repente começa a chover e ela começa a lembrar do sertão dela e na infância. E a memória, através da chuva, faz com que ela se torne criança novamente, por
por um instante, né? Por um momento afetivo da memória. Bruno, e o terceiro livro? Fala pra gente qual foi. Eu sei que você fez aí uma homenagem a vários poetas cearenses. Bom, o terceiro livro chama-se Sertão, Poetas e Prosadores. É um livro de perfis literários, né? A escolha desses autores a quem eu homenageei, ou quem destaquei nos perfis, se dá, sobretudo, pela relação afetiva que eles têm com o Sertão Central. Todos eles têm uma ligação com o Sertão Central, com a cidade de Quixeramobim, ou a cidade de Quixadá, ou o senador Pompeu. Dentre eles, tem uma homenagem especial ao Aldífix Rios, que era artista plástico, escritor cearense, e que, na verdade, o Aldífix é nascido em Santana do Acaraú e morava em Fortaleza, mas ele tinha uma relação muito especial com o Quixeramobim por conta da figura do Antônio Conselheiro. O Aldífix era apaixonado pela figura de Antônio Conselheiro. Inclusive, ele fez várias ilustrações sobre esse tema. Provavelmente é a figura que mais ilustrou livros dessa temática. Inclusive, ele, em 97, viajou com uma turma de Quixeramobim para Canudos. E lá ele montou uma exposição. E depois ele recebeu um prêmio em Quixeramobim, uma comenda, na verdade, da Câmara Municipal. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Quixeramobim. Nós ficamos muito amigos, ele me incentivava muito a escrever. E eu resolvi homenageá-lo depois. E essa crônica específica sobre o Aldífix parte de uma crônica também que ele escreveu. Ele era cronista no jornal O Povo, relembrando esses acontecimentos na cidade de Quixeramobim, as visitas dele, a ida a Canudos. Então, parte daí. Uhum. E como é que foi a pesquisa? Além do Aldífix, né, tem outros poetas, prosadores, não é? Porque a escolha... Bom, eu sempre escolhi também por uma questão afetiva minha, né? São poetas que eu lia, pessoas que eu admirava, e sobretudo por essa trajetória de ter saído do Sertão Central e ter feito sucesso em outras searas, né? Em outras localidades. O poeta Arievaldo Viana, o poeta Clevson Viana, são dois irmãos que ajudaram a consolidar o que hoje a gente entende como a literatura de cordel. Eles deram um boom na edição, na publicação, e são hoje nomes consagrados no cenário nacional. O Clevson, inclusive, foi o primeiro cordelista a receber o prêmio Jabuti. Então, eu partia sempre de uma entrevista, eu fazia uma entrevista com eles, e a partir da entrevista eu construía um perfil literário, né? Buscava histórias deles ligadas a Quixeramobim ou ao Sertão Central. Outra figura que eu destaco também do cordel é o poeta Ruxinol Rinaré. Rinaré é localizado em Quixadá, de Quixadá, hoje pertence a Banabuiú, e o poeta conta várias histórias daquela localidade, histórias da trajetória de vida dele, que ele teve que passar por várias profissões até se estabelecer como poeta e hoje poder viver apenas da literatura. Maravilha. Então, esses são os livros, né? Mostra aqui pra gente. Primeiro aí, Lá nas Marinheiras e Outras Crônicas. O segundo, Menina da Chuva. E o último, agora o mais recente, né, Bruno? Sertão, Poetas e Prosadores, de Bruno Paulino. Esse jovem escritor aí que promete muita coisa boa para a nossa literatura. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Sucesso, que você continue aí escrevendo muito, trazendo muita cultura, muita literatura para a gente. Eu que agradeço, Rosane, a oportunidade de participar do Cabeceira, poder falar do meu trabalho, um trabalho que eu desenvolvo ali na região do Sertão Central, que tem tido muito destaque lá na região e tem chegado aqui também a Fortaleza, né? O livro A Menina da Chuva, ele é estudado em vários colégios da região, as crianças gostam muito do livro, embora eu não queira rotulá-lo como um livro infantil, porque ele não é um livro infantil, ele é um livro de crônica que os adultos também leem e gostam. Mas as crianças, sobretudo, é quem é meu público maior nesse livro, né? Na Menina da Chuva. E o Sertão, Poetas e Prosadores tem despertado muito interesse também de uma crítica especializada por conta das pessoas que estudam, né? Esse tema do sertão é muito pesquisado nas universidades. O tema do cordel, como eu entrevisto vários cordelistas e destaco, também tem despertado interesse de pesquisadores. Muitas pessoas já me procuraram através da internet para adquirir o livro, pesquisadores importantes, como o professor Helder Pinheiro, que estuda essa questão do cordel na sala de aula. Então, muito feliz por resultado que os livros têm obtido. Onde as pessoas podem encontrar os seus livros? Bom, aqui em Fortaleza, o Silas Falcão, que é o presidente da ACE, ele distribuiu em algumas livrarias,
aqui na cidade, a livraria do escritor cearense, que é do ex-governador Gonzaga Mota, que administra. Tem lá esse livro. Também em alguns sebos e comigo no Facebook, né? Me procurar que eu envio para todo o Brasil através do correio. Obrigada, Bruno. Parabéns. Obrigado, Rosana. Sucesso. Prazer participar do programa. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais cultura e literatura para você aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor aqui na TV Assembleia.